Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, nossos estudantes dos cursos de tecnólogos da área jurídica da Uniaselv. Meu nome é Daniel Preve e sou coordenador, estou na condição de coordenador de curso dos cursos de defesa médica hospitalar, gestão das relações eletrônicas, gestão de serviços jurídicos notariais e de registros, do curso de mediação, do curso de gestão de inventário extrajudicial e, por fim, também do curso de serviços previdenciários. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com a coordenação, com o coordenador dos cursos tecnólogos da área jurídica. Quem eu sou? Quem é o professor Daniel? Quem eu sou? Sou doutor em Direito, tenho a minha titulação na área do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado na área. Sou mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. Tenho especialização em Direito Civil e Metodologia da Pesquisa e do Ensino. Sou graduado em Direito, professor e também pesquisador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e agora também doutorado do curso da Unesc. Estou na condição também de líder e pesquisador do grupo de pesquisa em Direito à Cidade e Políticas de Sustentabilidade Urbana e Ambiental, e estou na condição de coordenador dos cursos da área de tecnologia da Uniaselv e estarei com vocês nesse processo de formação ao qual vocês fizeram essa opção de estar aqui conosco. Também sou advogado, atuo na área do direito urbanístico e do direito ambiental. Sobre o nosso Centro Universitário Leonardo da Vinci, a Uniaselv. Ela é a maior instituição do ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil. A origem da Uniaselv é fundada na cidade de Indaial, interior do estado de Santa Catarina, e hoje se torna aí uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Ela tem como oferta mais de 500 cursos na área da graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. Temos aí aproximadamente 700 mil estudantes matriculados nos seus diversos cursos nas áreas de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e profissionalizantes. Temos ainda mais de 1.200 polos no ensino à distância, os quais compõem todas as unidades federativas, todos os estados do Brasil. Conta com mais de 1.500 professores regentes e mediadores. Apresenta nota 5 no Ministério da Educação, sendo que 5 aqui é a nota máxima, referente à sua avaliação institucional no ensino presencial e no ensino no modalidade à distância, referentes aos seus processos de credenciamento e recredenciamento como uma instituição de ensino superior. E, no mês de fevereiro desse ano, recentemente, completou 26 anos de existência desta universidade. Sejam, portanto, muito bem-vindos à Uniaselv. Bem-vindos ao EAD da Uniaselv, no qual, por meio do nosso portal, vocês podem acessar todos os conteúdos da nossa instituição. No caso, temos aí uma instituição dessa composição dos seus mais de quase aproximados 700 mil alunos, uma estrutura que visa integrar todo o processo de ensino e aprendizagem, principalmente o foco na aprendizagem, que é o foco do ensino à distância. No caso, temos a gestão superior, a reitoria, a pró-reitoria de ensino à distância, o núcleo de desenvolvimento de ensino, o NDE, e o colegiado do nosso curso. Coordenação, no caso aqui eu como coordenador do curso de vocês. Vocês terão o professor regente, que é aquele professor, que logo adiante vou passar a apresentar para vocês, o professor que é responsável pelo processo da aula síncrona com vocês. Temos nessa composição
a figura do professor mediador, aquele que vai estabelecer a mediação pedagógica entre as aulas síncronas, entre o processo de aprendizagem de vocês com as trilhas de aprendizagem, as atividades acadêmicas, as atividades avaliativas, no qual o professor mediador vai estar intrinsecamente ligado ao dia a dia de vocês. No caso dos nossos cursos, nós não temos a figura do professor regente da aula semipresencial, porque os cursos, né, que aqui estamos recebendo vocês, são todos cursos 100% na modalidade à distância. Também não temos a figura do tutor prático, porque esses cursos não apresentam, né, o estágio prático. Temos ainda a possibilidade do intérprete educacional, do intérprete de Libras, do tutor administrativo que participa desse processo. Temos ainda, então, nessa composição, toda a estrutura da instituição multidisciplinar, que assim colocamos, que fica à disposição de vocês, nossos estudantes, nossos acadêmicos, acadêmicas, nossos alunos e alunas. Bem-vindos à Uniaselv. Quais são os benefícios da metodologia apresentada nesse processo de ensino-aprendizagem que detalhamos aqui com vocês? Temos o ambiente de sala de aula, de modalidade síncrona, com possibilidade de interação com os professores. Temos ainda a participação ativa nesse processo de aprendizagem, levando um material didático de extrema qualidade, interatividade e, principalmente, oportunidade de aprendizagem com excelência. Nas nossas aulas, vocês, né, você, nosso aluno, nossa aluna, terá turmas organizadas por disciplinas. Então, as turmas de vocês compostas para as aulas síncronas são turmas nas quais são compostas, né, por alunos que integram uma disciplina. Nessa disciplina, vocês terão um professor ou professora regente, especialista na área da disciplina, naquela área de conhecimento ao qual a disciplina está inserida. Então, temos aí um professor qualificado, titulado, com formação acadêmica e também conhecimento profissional, teórico e prático, e uma carreira voltada ao processo de ensino-aprendizagem com vocês. Temos a figura também do professor mediador. Diferente do professor regente, o qual vocês mensalmente terão por disciplina um professor regente que ministrará as aulas síncronas uma vez por semana para vocês, vocês terão a figura do professor mediador. Esse que vai atuar no processo de orientação e mediação do processo de ensino e aprendizagem de vocês. Ele vai se estabelecer como um elo entre vocês e a própria instituição, entre vocês e o conteúdo, entre vocês e o próprio conhecimento em si. Então, eles vão desempenhar esse papel extremamente importante de contato mais próximo com vocês. As nossas aulas, elas são organizadas no formato de videoconferência mediada por tecnologia. As aulas síncronas, elas terão duração de 1h30, né? Semanalmente, vocês terão a possibilidade de, no mínimo, participarem de 2 aulas, sendo elas síncronas, mediadas por tecnologia, por meio de uma videoconferência, no qual estará presente o professor regente, especialista na área da disciplina, ministrando essa aula, a partir do conteúdo presente na trilha de aprendizagem de vocês, e, ao mesmo tempo, também vai compor esse espaço o professor mediador, que, ao início e término dessas aulas, vai propiciar orientações, tirando dúvidas, encaminhamentos, principalmente repassando informações sobre o processo de aprendizagem de vocês ao longo dessa trilha formativa. Ao mesmo tempo, o nosso método garante a vocês
o maior controle do professor mediador, também sobre os mecanismos de condução das aulas, a interação direta pelo chat na aula ao vivo, que é dentro da nossa metodologia iniciada esse ano, da metodologia Codex, possibilita que mesmo na modalidade à distância haja uma interação dos alunos juntamente com o professor regente durante as aulas e, ao mesmo tempo, uma metodologia de ensino extremamente inovadora para atuação em sala de aula, desenvolvida exclusivamente para vocês, nossos estudantes, nossos alunos da Uniaselv. Como se dá a composição da nossa modelagem pedagógica, né? Nós vamos ter, dentro dessa estrutura desse processo formativo de vocês, a figura, então, né, do professor mediador, os estudantes, antes da aula ao vivo, dentro de um contexto cognitivo, né, num primeiro momento, menos complexo, porque vai repassar a vocês, o professor mediador, não o conhecimento propriamente dito, esse ficando ao professor regente, os estudantes vão acessar, né, por meio do professor mediador, o conhecimento por meio das atividades disponibilizadas nas trilhas formativas, antes da aula ao vivo. Durante a aula ao vivo, há aí um trabalho chamado mais complexo no campo cognitivo, do conhecimento, né? Na aula com o professor regente, vocês vão se aprofundar no aprendizado ativo, por isso uma metodologia ativa, com reflexões, com prática de estudos de caso, bem como esclarecimento de dúvidas. Essa ação durante a aula ao vivo é um processo que vai se estabelecer entre vocês, o professor regente e o professor mediador. Antes das aulas, vocês sempre vão ter o apoio do professor mediador, né? Principalmente no processo, por exemplo, desenvolvimento de atividades. Durante as aulas síncronas, que são as aulas ao vivo, vocês terão a presença do professor regente e do professor mediador. E, após a aula ao vivo, vocês terão, né, a presença, então, do professor mediador e também, aqui no nosso caso dos nossos cursos, a gente não tem a figura do tutor da prática, mas há aqui os professores, tutores responsáveis pela correção das atividades avaliativas discursivas que vocês venham a realizar nas diversas disciplinas que vocês terão ao longo do processo formativo de vocês. Visando aí, então, a consolidação do processo de aprendizagem de vocês, com possibilidade de revisão de conteúdos, com possibilidade de aplicação desse conhecimento teórico em elementos, né, práticos, factuais. Como funciona, então, a dinâmica das nossas aulas? Nós vamos ter, cada disciplina vai ter uma duração de 4 semanas. Então, cada disciplina vai se apresentar a vocês com a necessidade de 4 encontros. 4 semanas que envolvem aí o desenvolvimento da trilha de aprendizagem relacionada a uma determinada disciplina. A semana 1, a semana 3, elas vão ser integralizadas com temas de estudo, por meio desses encontros síncronos, de forma online, ao vivo, mediado por tecnologia, com um professor especialista da disciplina e também com a mediação de um professor mediador. Na semana 1, vocês vão abordar o conteúdo didático da unidade 1. Aulas com um professor de disciplina que desenvolveu o material de apoio específico para o encontro. Porque, além da trilha de aprendizagem, a cada aula, né, além da trilha, além do material bibliográfico, do livro disponibilizado para vocês e do material bibliográfico constante na biblioteca, vocês ainda vão ter um outro instrumento de estudo, que é material de slide sintetizado para o desenvolvimento das aulas. Esse material de apoio fornecido durante as aulas, ele não é disponibilizado diretamente ao aluno,
porque ele prevê a necessidade do aluno participar dessa aula síncrona. Mas, caso você não consiga participar da aula síncrona, ela vai ficar gravada e você vai ter a possibilidade de acompanhar posteriormente essa aula de forma gravada, daí não permitindo a interatividade, mas permitindo o seu acesso a esse material disponibilizado e elaborado pelo professor regente. Um material mais sintético e objetivo, abordado durante a aula e que vai fechar a estrutura de apoio, de ferramentas, de apoio ao estudo de vocês. Muito bem. Na semana 2, vocês vão abordar a unidade 2, relacionada à trilha de aprendizagem. Esta unidade também vai estar relacionada na trilha de aprendizagem, no livro, nas referências bibliográficas disponibilizadas e no material de slide elaborado pelo professor regente ao longo dessa aula. Na semana 3, vocês vão ter a última unidade dessa trilha de aprendizagem. Esta unidade 3 é a última de conteúdo, apresentado e ministrado também pelo professor regente, com participação do professor mediador. Para então, na quarta semana, vocês terem um aprofundamento do conteúdo abordado até então em aula, das 3 unidades. Não somente uma espécie de revisão do conteúdo, mas uma forma de revisitar esse conteúdo a partir de uma abordagem teórico-prática, por meio de estudos de caso, de elementos que propiciem o desafio a vocês do processo de aprendizagem, que vão, a partir deste encontro, possibilitar espaços de estudo ampliado de uma forma em grupo ainda, em grupo que eu digo é a turma, né? Se compõe todos os alunos ali presentes, não tem cunho avaliativo, mas é um elemento que fecha o conteúdo daquela disciplina por meio de experiências de metodológicas elaboradas e aplicadas pelo professor regente. Com isso, a dinâmica daquela disciplina e das aulas se fecha no quarto encontro. A partir dele, tem um encerramento daquela disciplina. Portanto, a cada mês, cada um de vocês tem um compromisso de iniciar e fechar a dinâmica de uma disciplina. No caso aqui, pessoal, e fiquem à vontade, né? A gente está aqui, iniciou essa interação, né, de perguntarem, de se manifestarem no chat, de colocarem, né, quais são as suas expectativas em relação aos cursos de tecnólogos da área jurídica, o que vocês avaliam em relação a eles, suas dúvidas, né? Eu vou estar acompanhando vocês também pelo chat e posso estar aí também auxiliando e respondendo vocês no momento dessa nossa transmissão, desse nosso encontro com o coordenador. Fique à vontade aí para se manifestar, dizer de que região, né? Vai que vocês já se conhecem, ou podem vir a se conhecer, mesmo que também de unidades federativas, de estados distantes, a gente tem essa possibilidade aí, por meio, né, dos nossos cursos, do nosso chat, promover essa também troca de experiências com essa dinâmica que nós temos em relação ao ensino à distância, com essa modalidade na Uniaselv. Quais são os objetivos, então, pessoal, em relação aos cursos tecnólogos da área jurídica? Qual a perspectiva, qual é o objetivo para o perfil do aluno egresso, já aquele formado, graduado? Primeiro, que um curso tecnólogo, ele é um curso superior de graduação. Mas qual a diferença de um bacharelado para um tecnólogo e para uma licenciatura, professor? Bom, o bacharelado é um curso que promove a habilitação numa determinada atividade profissional, né? Ele pode propiciar ou pode ser um dos requisitos para um processo de habilitação numa atividade profissional, como, por exemplo, o curso de Direito,
né? Eu fui bacharel em Direito. Mas para exercer a advocacia, você tem que passar por uma prova, um exame da área profissional. O curso de Ciências Contábeis, a mesma coisa. O curso de Medicina também apresenta, e alguns outros cursos têm desenvolvido essa dinâmica. Independente, o bacharelado, ele tem uma durabilidade, uma duração maior, porque ele forma uma atividade profissional que geralmente é uma atividade regulada por um conselho profissional. Os cursos de licenciatura são aqueles cursos que buscam um processo formativo de um perfil de aluno egresso que vá atuar na área da educação, na área do magistério, né? Na área de formação de professores. A licenciatura trabalha com processo formativo de professores para atuarem nos mais diversos níveis de ensino. Agora, os cursos tecnólogos, eles são uma modalidade de curso superior de graduação com um período de integralização menor que os cursos bacharelados. Eles são cursos que têm uma vocação, ou seja, eles têm um foco acentuado para um determinado nicho do mercado, da sociedade, uma determinada necessidade que reúne um número X de conhecimentos, de técnicas, de práticas, para habilitar as pessoas, os seus egressos, naquela determinada área de demanda da sociedade. Então, um curso tecnólogo, ele não possui uma regulação final por um conselho profissional, porém, ele é um curso superior de graduação e não há nele também a questão do estágio, a obrigatoriedade, né, a existência do estágio curricular, e também não há aí a regulação profissional. Uma forma de atendimento à necessidade de uma formação mais célere, mais curta, né? Nós temos cursos aqui de 2 anos e 2 anos e meio, de 4 semestres ou 5 semestres, que promovem ao longo desse período a graduação de vocês no ensino superior. Então, nesse caso, os nossos cursos possibilitam, né, o desenvolvimento de habilidades na área da gestão, na área da comunicação, incluindo aí a capacidade de formação ou formativa de vocês processarem um conhecimento teórico que possibilite aí a construção de uma formação que promova a forma de você expressar, dominar esse conteúdo e, principalmente, impulsionar o elemento de construção de relacionamentos interpessoais, o desenvolvimento de habilidades quanto à análise e resolução de problemas, principalmente baseado nas experiências práticas, que o curso também proporcionará, né, por meio de estudos práticos, de casos reais ou não, elaborados com fins de metodologias que possibilitem experiências teórico-práticas, relacionadas principalmente com as áreas que os cursos que vocês escolheram, tecnólogos da área jurídica, se direcionam, como a liderança, a gestão de equipe, a tomada de decisão, a análise de riscos e a avaliação de alternativas, por meio de um ingresso que possibilite vocês uma formação que possibilite um ingresso no mercado de trabalho, tanto na área do serviço público, quanto também na área do setor privado. O mercado de trabalho na área jurídica, por meio dos cursos tecnólogos, principalmente nos que aqui foram apresentados, eles têm um nicho específico de atuação no mercado, com alto potencial de empregabilidade em diversas áreas, principalmente envolvendo áreas que partam já com a discussão da área da tecnologia. Estamos aí, né, na área da tecnologia, da inteligência artificial, das redes sociais, da modalidade que aqui estamos, né, do ensino à distância, que oferece uma flexibilidade e uma
opção extremamente vantajosa para um processo formativo célere e muito direcionado e vocacionado. Por isso, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aos nossos cursos tecnólogos da área jurídica. Ainda temos, professor, mas em relação à matriz curricular específica do meu curso, né? Quem ainda não passou, é a primeira vez que está passando por um curso superior, né, e queira aí se manifestar no chat, fica à vontade. Quem, não, esse já é o meu segundo curso, professor, não, esse é o meu terceiro, tenho experiência, né? Algumas palavras, quem já fez um curso superior, algumas denominações, alguns conceitos se mantêm, outros mudaram, né? Quem está na primeira vez vai ter aí, tem que se familiarizar a determinadas nomenclaturas que vão acompanhar vocês nesse processo formativo de construção da área de atuação profissional de vocês. Um deles é esse termo, matriz curricular. O que é a matriz curricular do curso? A estrutura não somente de disciplinas, mas de todos os elementos, todos os componentes curriculares do curso de vocês. Então, um curso de graduação, e mesmo os cursos tecnólogos, eles possuem uma componente de matriz curricular, a qual ela é integrada por disciplinas, ela é integrada pela necessidade de atividades complementares, ela é integrada pela necessidade de desenvolvimento de atividades de extensão, de atividades avaliativas. Então, a gente vai ter um componente de elementos que vão constituir a matriz curricular de vocês. Então, esse é um dos elementos que eu chamo a atenção. Aqui a imagem compartilhada, né, que está aqui ao meu lado, é a imagem do aplicativo de vocês de acesso. Familiarizem-se com ele, acessem o mesmo. Quem aí já acessou, pessoal? Quem está aí no chat que já acessou? Pode sinalizar aí para a gente se já acessou, já conhece. Não conheço. Importante, vai lá, vai pesquisando, acessa as disciplinas, os livros que já estão lá para vocês disponíveis, as trilhas de aprendizagem, os professores, identifiquem quem são, né? A formação deles, conhecimento profissional, a titulação, são especialistas, são mestres, são doutores. Os professores dos nossos cursos da área de tecnologia, da área jurídica, todos têm, no mínimo, a titulação de mestre. Nós temos professores doutores e mestres com ampla formação acadêmica e formação profissional também. Tem grande experiência, larga experiência em atividade profissional com o mercado, tanto no campo público, do serviço público, quanto também no setor privado. Então, vocês têm aí uma grande oportunidade de fortalecimento desse processo de aprendizagem de vocês. Bom, dentro do campo da matriz curricular, então, né, que está estruturado. Aqui é um exemplo de um curso, mas que está direcionado a todos os nossos cursos. Nós temos aí um campo do qual a matriz curricular está estruturada. Vocês terão, então, as disciplinas curriculares, que são aquelas disciplinas que vocês terão os encontros semanais, aqueles encontros síncronos, uma vez por semana, aquelas que se compõem em 3 unidades, 4 encontros e 3 unidades, sendo que no 4º encontro vocês trabalharão ali revisão de conteúdo, atividades de estudo de caso, resolução de problemas e outros elementos que vão compor esse processo de ensino-aprendizagem. Dentro das disciplinas, nós teremos, então, as disciplinas curriculares. Ainda dentro da estrutura curricular, vocês terão a disciplina de imersão profissional. Terminamos agora, né, recentemente, o primeiro semestre. Fechamos o primeiro semestre com as disciplinas de imersão profissional. São disciplinas fantásticas, estruturadas e desenvolvidas num aspecto de priorizar um conhecimento técnico-prático a partir de elementos que vocês tiveram do campo teórico para conhecer o campo profissional de atuação das diversas áreas que essa formação
de vocês no campo tecnólogo da área jurídica pode proporcionar. Então, no campo da imersão profissional, vocês vão desenvolver inúmeras habilidades e competências do campo pessoal, profissional e coletivo sobre as diversas áreas profissionais. É uma disciplina sensacional e a cada semestre ela tem uma nova formatação, porque ela os desafiará e com certeza será uma grande experiência. Tivemos aí recentemente, como disse, sensacional o campo de atuação e a cada semestre a gente vem melhorando cada vez mais a forma de estruturação dessa disciplina. Né? Teremos aí oportunidades de participação, inclusive, de pessoas externas para acompanhar o desenvolvimento dessa atividade. Bom, para além das disciplinas de imersão profissional, que já buscam levar vocês ao campo de trabalho da formação de vocês, nós temos as atividades complementares. Cada um de vocês deve desenvolver, para além do currículo básico, determinadas atividades complementares. Essas atividades, elas vão desde participação de palestras, cursos, oficinas, atividades de pesquisa que a instituição oferece, depois a gente vai falar um pouquinho delas, porque até agora estamos aqui no campo do ensino, né, numa das 3 dimensões da universidade. Então, a primeira dimensão é o ensino, que vocês vão ter em sala de aula. A segunda dimensão é a pesquisa, a construção de conhecimento, a produção de conhecimento. A pesquisa ela está muito relacionada aos programas de pós-graduação, mestrado e principalmente doutorado. No entanto, a pesquisa também é uma dimensão da iniciação científica na graduação. A nossa instituição, a Unicelv, possibilita a vocês determinados editais de participação para desenvolverem projetos de pesquisa com professores que atuam na pesquisa. Mas essa é uma opção depois de vocês, né, quando abrir um determinado processo seletivo. Isso não está no campo da matriz, porque a pesquisa não é um componente obrigatório da graduação, mas ele pode ser uma atividade complementar para vir cumprir essas horas que vocês têm que cumprir. Ah, professor, mas eu não consigo em seminário, congresso, como é que eu posso fazer isso? Bom, vou apresentar aqui para vocês que a própria Unicelv, a nossa própria instituição, os nossos cursos também, fornecemos eventos, tá? Então, nós temos as chamadas Masterclass, que são aulas master com determinado profissional da área, né, ou um grande pesquisador, professor também da área, que vai comunicar um determinado tema. Essas masterclass, elas são feitas de forma síncrona e também ficam gravadas e disponibilizadas no aplicativo pessoal de vocês da Unicelv. E vão gerar, né, como elementos de comprovação de participação em eventos extra, atividades complementares, sem qualquer custo para vocês. Ao mesmo tempo, teremos também, vou falar aqui, determinados seminários e congressos que a Unicelv também promove. Bom, dentro das atividades complementares, fechando aí sobre a matriz curricular, teremos mais orientações, vocês terão ao longo do curso sobre ela. No próprio aplicativo de vocês também constam orientações. Nós temos ainda um outro campo na matriz curricular, que são as atividades curriculares extensionistas, a extensão. Eu falei para vocês de 2 dimensões, ensino e pesquisa, mas eram 3, falta a terceira. A terceira dimensão é a dimensão da extensão. A extensão, e essa, obrigatoriamente, por força de lei e decreto do Ministério da Educação, no Brasil, desde o ano de 2023, a extensão passa a ser uma atividade obrigatória no processo formativo da graduação. E no caso de vocês, a extensão ela é curricularizada nas disciplinas e também em atividades curriculares extensionistas. É o momento no qual vocês vão participar de determinados projetos de extensão que estabelecem a ligação de conteúdo teórico, elementos práticos,
necessidades socioeconômicas da sociedade, principalmente sociais, por meio de projetos que possam atuar em prol da sociedade e que estabeleçam um elo de comunicação com a sociedade e uma via de mão dupla. Não somente a universidade, vocês levarem conhecimento com seus professores, mas também trazerem elementos de aprendizagem nesse processo com aqueles que vocês vão desenvolver esses projetos. Ah, professor, mas onde que eu acho esses projetos? Todos os projetos de extensão estão disponibilizados também no aplicativo de vocês. Há ali um ícone extensão que vai levar vocês para um portal. Esse portal, aí tem a complexidade da extensão, que vai trazer vários elementos de projetos, que são projetos institucionais da Uniaselv como um todo, projetos que são dos nossos cursos, da nossa área, dos cursos de tecnologia, e projetos que vocês também, olha, tenho aqui, eu trabalho numa área, trabalho numa escola, trabalho numa delegacia, trabalho numa empresa, trabalho numa área que eu penso que eu vi uns projetos que eu posso desenvolver aqui, você pode submeter, pode sugerir, vai ser levado à avaliação. Essa avaliação pode sugerir mudanças, pode aceitar completamente, como pode também indeferir, tá? Porque ele é um projeto de extensão curricular, ele tem que atender medidas curriculares do processo formativo de vocês, tá bem? Com esses elementos, vocês compõem a estrutura da matriz curricular de vocês. Cumprindo todos esses campos, vocês saem com a área formativa, com o canudo, com o diploma de vocês. Então, joga aí, gente. Dúvidas? Ah, professor, não entendi o que é matriz curricular, estou com dúvida sobre essa disciplina curricular, ou aquela de imersão profissional, repete ali. Ou sobre esses 3 itens, né, que compõem o ensino superior no Brasil, essas 3 dimensões, ensino, pesquisa, extensão, pode repetir? Estou aí para ajudar vocês e vou orientá-los aí pelo chat, tá bom? E continuamos com a nossa fala. Essas dúvidas eu auxilio aí agora vocês pelo chat, tá bom? Bem, falamos da extensão, orientei vocês, né, que o nosso campo que está ligado, as atividades complementares, onde elas se localizam, né, então chamar a atenção de vocês para o nosso aplicativo, onde vocês vão interagir, que consta todo o material de vocês. E, no caso dos nossos cursos, então, você vai encontrar esses diferenciais que vão auxiliá-los nas atividades complementares. Por exemplo, a participação na JOIA. A JOIA é a Jornada Acadêmica Interdisciplinar. A Jornada Interdisciplinar Acadêmica. Por que interdisciplinar? Outra daquelas palavras do ensino superior, né? Conceitos. Interdisciplinar é aquele conhecimento, aquela área que perpassa várias áreas do conhecimento. Então, esse é um evento acadêmico-científico da Uniaselv que envolve diversas áreas do conhecimento e que possibilita ali, então, a apresentação de trabalhos, palestras, oficinas, eventos formativos que garante a vocês, então, o acesso a outros conteúdos, a outros conhecimentos que vão agregar o processo formativo de vocês. E muitas vezes, não necessariamente vocês precisam participar das atividades que são direcionadas ao nosso... eu posso participar, além dos nossos cursos, de outros cursos, até de outras áreas formativas, com certeza, por isso que ele é um evento interdisciplinar. Falei para vocês das masterclasses, né, que estão disponíveis, a gente sempre propicia elas. Nós temos aí também a participação nos eventos, nos projetos, né, por área que ocorrem, a participação nas lives específicas de cursos, as participações em determinadas atividades que podem surgir, né, no campo laboratorial, apesar que nós não temos laboratório prática na nossa área, não é porque a gente não tem, porque a instituição não tem. Não tem porque a área do conhecimento não necessita, né? Nós não temos um laboratório de bancada, mas nós temos experiências a partir de elementos teóricos práticos que podemos executar. E temos também a publicação de artigos nas revistas maiêuticas. São revistas acadêmicas, científicas, por área de conhecimento, na qual
principalmente aqueles que estão envolvidos em projetos de pesquisa, como falei antes, podem aí socializar o seu conhecimento e, a partir dessa publicação desse artigo, pode também estar cumprindo e complementando a sua atividade formativa. Bem, tudo isso, né, que nós temos. Voltando aí, coloca ali no chat, dúvida, sugestão sobre Masterclass, Joia, Maiêutica, estamos abertos aí a auxiliar, tá bom? Bem, dicas para um estudo eficiente. Falamos tudo isso, que é o que a instituição UniaSelv disponibiliza para vocês, né? Que eu, como coordenador, me comprometo a atuar nesse processo de formação de vocês, no processo formativo. O que todo o nosso colegiado de professores regentes, de professores mediadores, de tutores, avaliadores, se colocam à disposição para auxiliá-los nesse processo formativo. De toda a nossa equipe multidisciplinar, que atua na parte acadêmica, na parte de informática, biblioteca, tesouraria, financeiro e assim vai, que se coloca à disposição para auxiliá-los no processo formativo. Mas nada disso tem razão de ser, pessoal, se não tivermos aí um autoestudo extremamente eficiente. Como assim autoestudo? Bom, estamos na modalidade do ensino à distância. Os grandes desafios do ensino à distância, ele está relacionado a vocês, ao indivíduo, a nós, a cada um que se propõe a se desafiar e realizar um curso à distância. O curso na modalidade à distância, ele tem o elemento da estrutura de ensino como presencial. Mas, mais do que o presencial, no qual o aluno tem essa obrigação do seu processo de estudo, na modalidade à distância, a autonomia do aluno no processo de estudo é extremamente importante e crucial para que ele chegue num processo formativo de excelência, para se destacar lá no mercado de trabalho com excelência. Nesse caso, é importante, pessoal, chamo muito, mas muito a atenção de vocês nesse sentido. Vocês escolheram estar aqui. É uma escolha de vocês. Poderiam ter inúmeras outras, mas fizeram esta escolha. Aproveitem esse momento. Suguem, usem, absorvam, cobrem dos seus professores regentes, dos seus mediadores. Aproveitem os momentos da maior possibilidade possível. Aproveitem esse momento. Para quê? Para que vocês tenham um processo formativo de excelência. Criem cronogramas de estudo. Organizem-se. É necessário. O EAD é uma questão de responsabilidade. É uma questão de auto-organização. Criar cronogramas de estudo é extremamente importante. As disciplinas passam rápido. 1 mês termina uma avaliação. 2 meses terminou outra avaliação. As avaliações não são cumulativas. Você não passa 3 disciplinas e faz as 3 no final. Então, estabeleça metas diárias, metas semanais de cumprimento de estudo. Utilize todos os recursos que estão disponíveis para vocês. Participe da aula síncrona e revise ela depois, porque ela vai ficar gravada. Utilize os artigos, utilize podcast, utilize as trilhas, os livros, toda a estrutura. Faça anotação durante as aulas síncronas, faça resumo das aulas gravadas. Olhe, releia os slides que vão ficar gravados nas aulas gravadas dos professores, que estão lá, as partes que os professores consideram de extremo destaque para aquele processo formativo. Pratiquem o aprendizado ativo, exercícios, mapas mentais, mapas conceituais. Mantenham um espaço de vocês de aprendizado organizado. Fixem. Ah, professor, eu não tenho. Qualquer lugar que seja, nem que seja o cantinho lá que está empilhadinho o livro, está lá o carregador do celular, então aquele é o meu cantinho.
faz um pacto com todo mundo. Nem que seja o mínimo do mínimo, não interessa, ele é o máximo. Você vai transformar ele no máximo. Mantenha o equilíbrio, durma bem, alimente-se corretamente, pratique exercícios físicos e lembre-se, o autoestudo é constância e disciplina. Isso faz toda a diferença. E, pessoal, algo que não vai ser tirado de vocês nunca mais, o conhecimento. Tudo pode ser tirado de nós enquanto seres humanos. Tudo, inclusive a própria vida. Vida, saúde, entes queridos, bens materiais, nem se fala. Agora, o conhecimento, esse jamais se perde. Guia do Estudante. Pergunta aí. Antes de entrar no Guia do Estudante, coloca lá no chat, pessoal. Vão entrar nessa jornada? Ou, não, já me assustei, o coordenador aí assustou a gente, já vou embora. Não, gente. Não é um regime também aí de, com todo respeito, né, aos militares, é um regime de quartel, mas que a ideia boa né, mas um regime que seja condicionado às suas condições objetivas, né, de trabalho, de família, de estudo, dialogar, né, de elemento de esporte, de lazer, de cultura, espiritual também, dentro de cada um, né? São elementos que vocês têm que analisar e fazer escolhas. Não, olha, nesse momento, pede para a família um pouquinho, olha, nesse momento, preciso focar aqui nesse momento. E depois faz uma atenção de qualidade lá, né? Então, conto com vocês nesse processo. Posso contar com vocês? Conto. Manifestem-se aí no chat se a gente pode contar. Bom, um outro elemento extremamente importante para evitar vocês fiquem lá com o mediador ou fazendo protocolo, perguntando, ou tão perdido, dá uma olhadinha no Guia do Estudante. Ele está lá disponibilizado no aplicativo de vocês. O Guia do Estudante foi feito para vocês. Muita pergunta e resposta, bem estruturado, fácil, hábil de ler, de compreender, para auxiliar vocês. Por quê? Porque vocês não vão entrar na instituição fisicamente. Vocês vão entrar por meio da tecnologia, mediados pela tecnologia. E o Guia do Estudante vai auxiliar vocês nesse processo. E aí, gente, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. A Cora Coralina, né, um dos grandes ícones que nós temos aí na educação no mundo, né, nos coloca, todos nós, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto profissionais da área da educação, comprometidos com vocês, por meio da Uniaselv, nesse processo formativo e de construção de sonhos, mais do que tudo, construção de sonhos. Sonho de concluir o seu curso superior, sonho de concluir o seu segundo curso, o seu terceiro curso, o seu primeiro curso, que seja. Sonho de realização profissional, sonho de buscar uma promoção, buscar um novo emprego, um melhor salário, um emprego público, que o seja. Né? Estamos juntos com vocês nesse processo. E seguindo, então, um patrono dessa universidade, da Uniaselv, que é Leonardo da Vinci, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Esse é o elemento-chave nesse processo. Conte aí. Estamos juntos nesse processo? Vamos lá, então? Então, venha conosco e contamos com vocês. Estaremos juntos nesse processo formativo. Bem-vindos, pessoal. Um forte abraço e contem comigo no processo formativo. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.